Mesmo que você nunca tenha assistido Poderoso Chefão, você reconhece essa música. O Poderoso Chefão talvez tenha sido um dos filmes mais incríveis do diretor Francis Ford Coppola, mas não foi assim tão fácil de fazer esse filme. Francis foi a última opção do estúdio Paramount, mas isso não quer dizer que ele aceitou de primeira. Coppola tem uma ligação muito próxima com a história escrita por Mario Puzo, pois a sua família vem da Itália, logo ele é ítalo-americano, e não queria exaltar essa questão dos gangsters nos Estados Unidos, mas ele teve uma proposta irrecusável e acabou aceitando o projeto. Se dedica à família? É claro que sim. Ótimo. Porque um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. Alguns fatores fazem com que esse filme seja tão importante para a história do cinema. O primeiro deles foi o roteiro e o caderno de anotação que acompanhava Coppola para cima e para baixo. Lá ele anotava todos os detalhes e anotações que faziam dar veracidades ao filme. Um outro ponto é a ambientação. A produtora queria que o filme fosse ambientado nos anos 70, mas ele lutou para que o filme fosse ambientado nos anos 40, assim como no livro. Isso deu possibilidade com que o filme pudesse ter continuidade. Mas se podemos falar de pontos positivos, com toda certeza vamos falar do elenco. Marlon Brando, Al Pacino, depois Robert De Niro, entre outros. Claro que, como tudo na vida de Coppola, não foi tão fácil convencer os produtores sobre Marlon Brando, por exemplo. Mas aí conta a lenda de como ele conseguiu convencer para fazer o papel. Coppola foi na casa de Marlon Brando, ele pegou algumas mexericas, umas tangerinas, colocou na boca e fez a voz do Vito Corleone. Ele dizia que, como ele tinha levado um tiro no pescoço, ele tinha uma certa dificuldade para falar. Aí que nós vemos o brilhantismo de Marlon Brando. Um outro ponto foi a contratação de Al Pacino. Pouco conhecido naquela época, a produtora queria alguém mais conhecido. O Al Pacino era o último caso. Mas o mais importante foi que Coppola brigou por cada uma de suas escolhas e conseguiu fazer o filme que ele queria, com os atores que ele queria. E o diretor, que não queria exaltar os gangsters, fez o filme que marcou o gênero. Falar que Poderoso Chefão é o melhor filme da história parece até um pouco de clichê, mas realmente ele marcou uma geração. Como eu falei, o filme ele se passa na Nova York dos anos 40. Então, atrás desse clima um pouco mais pesado, os ambientes internos são escuros e com pouca luz. Já os ambientes externos, muitas vezes gravado durante o dia, com bastante luz natural e com bastante cores. Até nos ambientes durante a noite, nós podemos ver que foi aproveitada a própria luz do ambiente. Coppola mostra a ambientação de forma que o Vito Corleone fosse o centro, a imagem do padrinho. Por isso ele escolhia muitas vezes a sala de reunião para mostrar o poder do Vito Corleone. Sempre rodeado de pessoas e uma posição de autoridade. Todos vinham em sua presença para pedir um favor ou para tomar uma decisão muito importante. Essa sala de reunião é tão importante que a principal mudança que nós vemos no filme acontece dentro dessa sala. No final do filme, quando vemos o filho Michael assumindo o poder, vemos ele na sala e a porta se fechando para nós, espectador. Em contraponto às cenas do escritório, nós vemos a cena do casamento no início do filme, que mostra também a relação que ele queria dar, de que, mesmo sendo bandido, ele tinha uma vida social e família. Contrastando com os tons escuros, vemos a luz viva do ambiente. Dessa forma também vemos a cena da morte do Dom Vito, aposentado e no meio do jardim totalmente iluminado, mostrando que ele não estava mais cercado por aquele ambiente escuro e pesado. Nós temos também a relação do laranja e do tom de laranja, que é muito presente nos 3 outros filmes. Também essa composição da estética e elementos que conversam, que contam um detalhe para o espectador. Mas uma cena que merece todo o destaque, que é considerado a cena principal do filme, é a cena do restaurante. É a cena que conseguiu convencer todos os produtores da qualidade do trabalho do Coppola e das suas escolhas.
Esse filme deu ao Coppola o Oscar de melhor roteiro, mas somente no segundo filme é que ele ganhou de melhor diretor. Coppola fez outros filmes, mas nenhum fez tanto sucesso como a trilogia Poderoso Chefão. E Apocalipse Now? Esse poderia ter um vídeo sozinho, mas eles deixam bem claro o estilo do diretor. Bonachão com mania de grandeza, ou gênio talhado em grandes dificuldades, visionário e utopista, ou imperdulário e irresponsável. Um George Lucas mais ousado, ou um Orson Welles preso pela nova Hollywood. Dependendo do filme, ele pode ser um ou até mesmo os dois. Já Apocalipse Now, talvez um dos filmes mais brilhantes da história, mas com toda certeza um dos mais extremos. Um filme que quase que deixou Coppola louco e o que todos acreditavam que ele nunca ia conseguir terminar, que ele muito menos voltaria vivo da produção desse filme. Sim, ele resolveu gravar o filme durante a guerra, no meio da guerra. O diretor, que vinha embalado pelo sucesso do segundo filme do Poderoso Chefão, resolveu bancar essa história. Resolveu ir para o meio da selva, mas não imaginaria que demoraria 15 meses para produzir e para gravar esse filme. Como eu falei, o próprio diretor resolveu produzir o filme com todo o seu dinheiro, 35 milhões, muito pouco para os dias de hoje. Mas Apocalipse Now não é um filme qualquer. Ele não tem efeitos práticos, ele não tem efeitos especiais. Tudo que nós vemos no filme é real. Eles estavam lá, no meio da guerra. Tufões, chuva, calor, o exército precisando do helicóptero para ir para a guerra de verdade. Atores quase morrendo. Master Shin, que era o ator principal, teve um infarto no meio das gravações. Tudo isso são apenas alguns detalhes na produção de filme difícil de fazer, mas que somente um diretor como Coppola poderia concluir. Foram gravados 350 horas e 1 ano e meio para editar o filme. Um filme de 2 horas e meia que mostra a obstinação de um diretor, a grandiosidade de um projeto, e com a trilha de Wagner faz com que quem assiste pela primeira vez nunca mais seja o mesmo. Ainda bem que a loucura e o caos desse filme não impediram que Coppola terminasse e ganhasse a Palma de Ouro. E nós hoje temos a chance de assistir uma obra-prima desta. Não importa a sua opinião sobre Coppola, não tem como ver o Poderoso Chefão e Apocalipse Now e não admirar o empenho e a loucura desse diretor.